Oi, esse é o episódio número 8 da segunda temporada do Pode Entender. Eu sou a Esther, na produção, direção e arte é o Dé. E conosco nessa primavera, mais uma vez, o nosso pastor Petrônio. Como está, pastor? Graças a Deus, tudo muito bem. Você tá bem? Tudo bem, graças a Que Deus. bom. Nós estamos trabalhando a série Edificando a Igreja, baseado em 1 Coríntios. E nesse domingo foi o maior punk, viu? Os capítulos 3 e 4. Pela manhã, o pastor tratou sobre imaturidade e carnalidade, um problema à edificação. Ele falou um pouco sobre os cristãos imaturos, infantis, carnais e quais os critérios que Paulo usou para identificá-los. E por que nós somos ou devemos ser templos do Espírito Santo. À noite, o subtema foi o perigo do reducionismo. Quem são e o papel dos ministros e líderes da igreja. O propósito e finalidade da igreja e também que a igreja não é um fim em si mesmo. Tudo isso foi tratado no domingo. E aí, eu queria começar, Não, antes pastor. deixa eu bater palma pra você. Ai, meu Deus. Ô, produção, palmas pra ele. Não, que isso, pastor? Não faz isso não. Não, que isso. É assim. Bom, e aí, pastor, a gente queria começar conversando um pouco e fazendo uma pergunta. Já que você foi punk com a gente no domingo, Ai, já fazer um punk com você. tá. Perguntando para você, existe crente carnal? Qual é a diferença, se ele existe, entre carnal e espiritual? E quais os critérios que Paulo usou para definir tanto o espiritual como o carnal? E aí, pastor? Vamos lá. Se foi punk pra vocês, imagine pra mim. Porque se é difícil ouvir essas coisas, né? É difícil você falar essas coisas. Principalmente. É porque assim, você tá no púlpito, você tem a responsabilidade de não simplesmente falar o que você pensa, o que você quer. Você está ali como um profeta de Deus, um ministro da palavra de Deus. Então é um homem de recado. Então é olhar para Deus e dizer, é isso mesmo? Mas é por aqui mesmo, Senhor? Vai. Né? O que vão pensar de mim? Mas e se a pedra vir? Sabe? É o Estevão lá, né? Pois. Tomando pedrada e pode tacar. Então, eu reconheço. Foi um sermão não só difícil de engolir, mas foi muito, muito difícil. Depois do culto, domingo, eu tava conversando com alguém da igreja e eu falei, nossa, eu tô arrebentado, assim, é como se eu tivesse sem bateria, assim, sabe, esvaziado mesmo. Realmente foi punk, como você disse, foi pesado. Mas vamos lá. Crente carnal existe? Olha, segundo os argumentos do apóstolo Paulo, não só nessa carta, como em outras, tanto eu consigo lembrar agora em Efésios e em Gálatas, que ele fala de coisas nesse sentido. Para Paulo existe sim um tipo de cristão que se comporta como se não fosse cristão. Essa é a ideia do carnal. Até domingo eu precisei recorrer a uma explicação exegética, né, que é quando a gente recorre ao texto original e tal, e a gente tem tentado trazer isso, né, cada vez mais para perto da igreja, colocando os slides, uma certa explicação do uso dos textos, né, em outros idiomas, para a igreja entender melhor o sentido do texto, né? E eu mostrei que quando o apóstolo Paulo, lá no capítulo 2, no versículo 14, ele diz assim, olha, ao homem carnal, ou ao homem natural, não é possível entender as coisas do espírito, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, ali, a palavra que Paulo usa, quando ele está fazendo referência ao homem natural, ao homem carnal, é o homem sem intervenção do Espírito Santo, é o descrente, é o não regenerado, né? Então, o regenerado, o não regenerado, né? O homem natural, o homem carnal, nesse sentido,
Ele não cogita as coisas do Espírito, ele não compreende as coisas do Espírito, porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, ele não tem a lente que faz ele olhar para a palavra de Deus e, de fato, compreendê-la como palavra de Deus. Por isso que a gente ora antes de ler a Bíblia, antes de pregar a Bíblia. Senhor, nos ilumina. Por quê? Porque é só possível através da iluminação do Espírito Santo que a gente entende. Não importa se você é a pessoa mais inteligente do mundo, não é isso que de fato vai fazer você um convertido. Esse é um grande risco que algumas pessoas às vezes cometem, principalmente depois da questão do iluminismo, do racionalismo, né? Que colocou a razão e o intelecto como a coisa mais importante da vida. E a gente fez isso, inclusive, com a palavra de Deus, a estruturação de um estudo bíblico, de um sermão altamente intelectual, altamente acadêmico, argumentativo, né? Didático, racional, mas às vezes sem o poder do Espírito, né? Eu acho que foi George Whitefield, né? Aquele grande pregador do passado, avivalista lá da Inglaterra, que disseram para ele assim: olha, nós estamos escrevendo todos os seus sermões para que quando você morrer a gente publique. Ele falou: legal, só tem uma coisa que vocês não vão conseguir colocar no papel. E aí perguntaram para ele o que? Ele: os raios e os trovões. Porque diziam que George Whitefield tinha uma voz muito forte, né? Ele pregava nas praças, né, e tudo mais. Então o que ele estava querendo dizer era isso, né? E o John Wesley, que era amigo dele, sim, falava assim: coloque fogo no seu sermão ou coloque seu sermão no fogo, né? Então, por causa disso, porque a gente acabou intelectualizando demais a coisa. E a gente precisa do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus. Então, lá em 2,14, Paulo está dizendo: o descrente não vai entender, gente. Se ele não tiver Espírito, não adianta, ele não vai entender. Em 2,14 é isso. Só que quando entra no capítulo 3, aí entra a questão que a gente está falando. Paulo fala assim: eu queria falar a vocês como espirituais, mas vocês, irmãos, são carnais. No português, para nós, a carnal aqui está carnal lá. Só que no grego, a palavra que Paulo usa ali, que foi traduzido para carnal, é o carnal no sentido de comportamento carnal, não de realidade, de estado, né, de espírito, por assim dizer, mas de comportamento carnal. E aí você linka com o que Paulo escreveu lá em Gálatas, por exemplo, capítulo 5, que ele fala: olha, semeie no espírito, porque o fruto do espírito é longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Mas as obras da carne são ciúmes, contenda. Então, ou seja, se para Paulo ciúmes e contenda, que é uma coisa que estava acontecendo lá em Corinto, são obras da carne, você entende o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo: ó, esse padrão de comportamento não corresponde a um padrão de comportamento de alguém que foi regenerado. Vocês estão se comportando como se não fossem crentes, como se não fossem pessoas iluminadas pelo Espírito Santo. Então é nesse sentido que Paulo está falando. Então, existe, infelizmente, gente que é crente, crê em Jesus, serve ao Senhor Jesus, mas que decide as coisas na sua casa, na sua vida, na igreja, não de acordo com uma orientação divina, não por visão de Deus, não por revelação da palavra do Senhor, não pelo Espírito Santo, mas pela carne. E pela carne não é só no sentido pecaminoso, assim, de nossa, gente que decide por vaidade, por ego, por orgulho. Não. Carne pode ter o tom de simplesmente humanidade. Quer dizer, é você decidir simplesmente com base na sua inteligência. Pode ser isso também. Que é uma coisa boa, mas que às vezes não é o ideal. Porque na igreja, ou na sua casa, na sua vida pessoal, tudo precisa ser decidido por Deus, pela palavra de Deus. Afinal, a palavra de Deus é regra de fé e de prática. Por mais experiente que você seja, por mais forte que você seja, por mais capacitado que você seja, tudo isso precisa ser colocado em submissão e apresentado como sacrifício a Deus, né? Então, dá para ser carnal nesse sentido. Se eu quiser tocar minha vida a partir das coisas que eu já sei, das coisas que eu já entendo, a partir da força do meu braço, e não a partir dos conselhos de Deus, da força de Deus. Né? Posso inferir que
talvez seja mais fácil, então, eu ser um cristão carnal se eu não conhecer a palavra, se eu não orar, se eu posso tentar entender que eu sou mais carnal porque eu não consigo ouvir a voz de Deus, não consigo falar com Deus. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Entendi. Dá para concluir isso. Se eu oro pouco, se eu leio pouco, é sinal de que eu tenho pouca comunhão com Deus. Logo, as coisas que eu faço na minha vida não são como coisas consequentes da minha vida em comunhão com Deus. Né? Você pode até ser piedoso, justo, honesto, entende? A gente pode até estar fazendo coisas certas, no bom sentido da coisa, mas ainda assim são coisas a partir da força do meu braço. Ok, entendi. E aí, pastor, a gente tem uma pergunta do nosso irmão Edmar. Vamos? Deus abençoe grandemente vocês aí, possamos aprender cada vez mais a palavra do Senhor. Minha pergunta: o que realmente seria o leite original espiritual? Como podemos entender e como praticar? E qual seria esta pedra angular e pedra de tropeço? Como podemos aprender a diferença ou discernir essa diferença? Vamos em sequência, né? Então Paulo estava dizendo lá, capítulo 3, versículo 1, queria falar a vocês como espirituais, mas vocês, irmãos, são carnais. Aí ele acrescenta, né? Crianças em Cristo. E aí vai para o versículo 2 ele dizendo, eu queria dar leitinho, dar alimento sólido, mas vocês não estão preparados, vocês ainda estão no leitinho. É interessante o paralelo do texto, né? Eu queria falar como espirituais. E o paralelo do verso 2 é, queria dar alimento sólido. Então, espiritual se alimenta de coisas sólidas. Então, assim, espiritual é alguém que aprendeu a se desenvolver, né, a partir da capacidade do Espírito Santo que vai nos aperfeiçoando, nos santificando, nos melhorando de momento em momento. Então, esse está mais apto a cogitar mais coisas da palavra de Deus. Mas o paralelo contrário é Paulo dizer, mas vocês ainda são crianças, vocês ainda são carnais, e por isso não dá para ir para a próxima etapa. E aí vem a pergunta do nosso irmão, né? O que é esse leite, né, que Paulo está usando ali? Eu falei no sermão um pouco disso, né? O leite, ele é a dieta do bebê, né? Então, quando você tem que lidar diretamente com o desenvolvimento de uma criança, por exemplo, você tem uma certa idade para começar a sair do leite, para começar a introduzir alimentos mais sólidos, né? Hoje a medicina diz que é ali por volta dos 6 meses, né? Da infância da criança. Então eu me lembro em casa, por exemplo, né? Quando o Benjamin começou a experimentar, você dava, né, para ele pedacinho de cenoura, sei lá, uma laranja cortadinha para ele ir tentando, né, tentando segurar, tentando comer, que é uma forma dele começar a se desenvolver, não só preparar o sistema digestivo, mas dele também começar a ter contato com textura, né, aprender a desenvolver coordenação motora. Existe uma série de coisas nesse simples símbolo do desenvolvimento. É como se Paulo estivesse dizendo isso. Eu sei que vocês nasceram de novo. Eu sei que vocês nasceram. Mas vocês ainda não... Vocês pararam no 5º mês, entendeu? Vocês ainda estão no leite. Já era para estar comendo feijoada. E vocês ainda estão no leite. E o leite é o alimento dependente, né? O bebê que ainda está amamentando... Você fez uma boa analogia, né? Você falou exatamente que ele é dependente da mãe. Foi muito, muito instrutivo isso. É o alimento pré-digerido, né? Ele se contenta com os nutrientes que vêm de outro. Isso. Ele não se desenvolveu a ponto dele mesmo saber se alimentar, né? Então, tem essa conotação. O leite, então, na prática, é o crente que não investiga a Escritura. É o crente que sabe, que não avança, que não tem vida devocional, que não estuda a palavra de Deus, que não dá ouvidos à palavra de Deus, que não pergunta para o pastor, sabe? E não questiona.
Mas a pessoa falou isso aqui, tá certo isso mesmo? Uma vez eu ouvi assim, assim, assado. Perguntar, questionar, querer entender. Eu tava um dia desses conversando com um amigo meu, vendedor, e eu enchendo ele de perguntas. E uma hora eu comecei a sentir que eu tava incomodando ele. Eu pensei, né? E eu falei pra ele, falei, você me desculpa ficar te fazendo um monte de perguntas e tal, mas é que eu sou meio receoso com essas coisas, falei pra ele. Ele falou, não, eu aprendi que quando a pessoa pergunta, é porque ela tem interesse. Então, porque se o cara não tá interessado, ele não vai perguntar. E também, né, pastor, hoje nós temos tantas fontes, a internet está aí jorrando coisas. Então, está mais confundindo as pessoas do que realmente trazendo clareza. Clareza, é. E aí confunde a gente. Então, assim, se a gente não for a fundo, se a gente não buscar um alimento mais sólido, a gente vai correr, o que a Bíblia diz, né? Te levam de Vento de doutrina. doutrina para lá e para cá, É. porque tem muita informação e coisas às vezes não boas que a gente está consumindo. E a doutrinação, ela é uma bênção. Né? Deus, ele nos doutrina através da sua palavra. Mas existe um tipo de doutrinação negativa. Quando você ensina coisas que não têm base, fundamento sólido. Se você durante muito tempo ensina errado, e aí a pessoa cresce. Vira uma verdade, né? Vira uma verdade, a pessoa cresce com o ensino errado, e aí quando o certo chega e diz assim, não, isso não, a pessoa ela vai ser resistente, ela vai dizer não. Por quê? Porque ela tomou aquilo como verdade. E então ela vai dizer, não, mas eu aprendi assim a vida inteira. Tudo bem, então você aprendeu errado. E assumir, como assim? Eu aprendi errado. E aí né, uma negociação de orgulho, de entendimento, de ego, que às vezes a gente não quer Sim. fazer. Né? Então, assim, leite é esse alimento superficial. É você se contentar, né? Com superficialidade, com a mesquinhez. A palavra de Deus é um tesouro. Sabe? Tiago diz assim, amados, não se esqueçam, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Há um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa que se aproximou do cristianismo e começou a entender a palavra de Deus. Uma pessoa que teve acesso a coisas assim, muito... acesso às melhores coisas, por assim dizer, da nossa cultura. Tanto no sentido material, quanto no sentido intelectual, quanto de oportunidades religiosas. E essa pessoa disse para mim, é uma jovem, ela disse para mim assim, quando eu comecei a entender a Bíblia, ela concluiu, eu percebi que tudo o que eu buscava no dinheiro e nas outras religiões, no final das contas, tinha sua fonte ali. Por isso que Paulo, lá em Romanos 11, ele se rende, né? Quando ele começa a falar da soberania de Deus, e aí ele se rende, ele diz assim, ó profundidade da riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem foi o seu conselheiro? E ele vai, eu imagino Paulo perdendo ar nessa hora, assim, sabe? Ele tá maravilhado, ele tá encantado com o que ele tá descobrindo. E aí ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, assim, há uma fonte inesgotável de conhecimento na presença de Deus. E a gente precisa buscar isso. A gente precisa buscar o Senhor. Deixar de olhar para as coisas materiais, para as coisas e focar nisso, né, pastor? Porque Que senão o que a gente vai se importa. contentar com leite. A gente vai se contentar com pouco. verdade. É o que C.S. Lewis disse, né? Se eu não encontro nessa vida aqui, nas coisas dessa vida aqui, nesse mundo aqui, algo que me satisfaça verdadeiramente, plenamente, a única conclusão que eu chego é que eu não fui feito para essa vida aqui. Então, E o aí, leite é isso. pastor, continua nessa linha aí, falando um pouco do que o Edmar perguntou sobre a pedra angular e a pedra de tropeço. Quem são? Essa aí não é tão difícil da gente explicar, porque tem um texto só da Bíblia que vai mostrar claramente o que é isso.
é Pedro e Jesus conversando. Jesus pergunta para os seus discípulos: o que dizem sobre mim por aí? Uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias. Uns dizem que você é só um profeta. Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz assim: Pedro, isso só é possível dizer porque o Espírito te revelou. Eu acho interessante isso, porque assim, Pedro convive com Jesus ali já há pelo menos uns 3 anos. E a gente pode pensar que Pedro está concluindo aquilo, porque Pedro está convivendo com Jesus, está vendo todos os milagres de Jesus, então por isso que ele diz: olha, eu não tenho dúvida. Mas Jesus diz: olha, Pedro, essa conclusão ela não é meramente racional, isso não foi carne nem sangue, foi o Espírito que te revelou. E aí surge a frase de Jesus para Pedro: tu és... É ali que o apelido Pedro surge, né? Porque o nome dele é Simão, né? O apelido é que é Pedro. E aí Jesus diz, né? Tu és Pedro, tu é um fragmento de pedra, né? Uma pedrinha. E sobre esta rocha, que é essa afirmação, edificarei a minha igreja. Quer dizer, sobre esse pressuposto de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é que a igreja é edificada. É o que Paulo está ensinando para os coríntios. O fundamento da igreja é Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a pedra angular, a pedra de edificação, é Cristo, na sua base. E então é isso que edifica a igreja. Agora, poucos versículos depois, Jesus diz assim: estou indo embora. Chegou a hora, né? Volto para o Pai, vocês ficam. E Pedro diz: não, isso não vai acontecer. Se vierem tentar qualquer coisa contra o Senhor, eu entro na frente e morro no seu lugar. Jesus vira para o mesmo Pedro, que ele disse que estava com a boca emprestada pelo Espírito Santo. Ele diz assim: arreda-te daqui, Satanás. Essa pedra é de tropeço. É a mesma pessoa que está usando a sua boca para a edificação da igreja, quando ela diz coisas concernentes a Cristo, que edifica a igreja. Mas é a mesma pessoa que, versículos depois, empresta a sua boca para o diabo. E a pedra de tropeço não é a pedra que não edifica a igreja. Escandaliza, destrói a igreja. Não edifica, não desenvolve, não ajuda a construir. Então, aí é uma reflexão pessoal, né? Onde é que eu estou aí nessa história? Aquilo que eu faço, o meu serviço, ajuda a construir a igreja, edifica a igreja? Ou o meu envolvimento com a igreja destrói a igreja? Então eu tenho que ser consciente que eu sou o templo do Espírito Santo, pastor? Exatamente. Aí é a questão do espiritual, carnal. O espiritual, que é o templo do Espírito Santo, eu vou usar aqui, pegar um termo dos nossos irmãos pentecostais, ele dá lugar para o Espírito e deixa Deus falar através dele. E isso edifica a igreja. O carnal não. O carnal prefere falar. Então, quando Pedro foi tomado pelo Espírito, ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: isso edifica a igreja. Quando Pedro foi carnal, disse: não, eu entro no lugar. Isso é ele, isso não é o Espírito. Jesus disse: isso não edifica a igreja, isso destrói a igreja. Isso é um exemplo para nós, né? Para a gente poder entender também, né, pastor? Como eu devo agir, como eu devo pensar, como eu tenho que parar um pouco e deixar o Espírito falar por mim. Exato. E não ir pelo outro caminho, né? Por isso que Paulo diz que fruto do Espírito é domínio próprio, mansidão, longanimidade. Todos esses gomos do fruto do Espírito, pode perceber, tem relação para com o outro. Não é só para mim, é para com o outro. Tá bom, então vamos entrar então nas questões da noite, na mensagem da noite. E a minha primeira pergunta para você é: qual o propósito e a finalidade da igreja? Mateus 28, Jesus encerra o ministério, vai ascender aos céus e diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando tudo o que eu vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos.
Mateus termina o evangelho assim, capítulo 28. Esse, então, é o propósito de Deus para a igreja. Porque é assim que Jesus está dizendo, eu estou indo embora e o que vocês têm que fazer é isso. Então esse é o propósito da igreja. Quando a gente perde de vista isso, a gente está deixando de fazer aquilo que Deus espera da sua igreja. E aí você colocou assim, parece meio antagônico, assim. Eu fiquei confusa. Eu falei, peraí, como é que é isso? Você falou que o reducionismo, né? Você falou um pouco de reducionismo, porque você disse que os coríntios se excederam. E aí eu falei, peraí, deixa eu entender o que ele está tentando dizer. É redução ou excede? Dá uma explicada pra gente. Parece paradoxo Parece, mesmo, né? parece. Mas é interessante porque assim, o que está entre exceder e reduzir é o equilíbrio, né? Tá. Então, isso é algo que veio agora enquanto você estava perguntando. Mas assim, na prática, no sermão, eu queria dizer o seguinte: eles excederam no que estava escrito, e por causa disso, por causa dessa ultrapassagem do que estava escrito, que é o que Paulo diz lá no versículo 6, né? Porque eles ultrapassaram o que estava escrito, no final das contas, eles reduziram o evangelho. E é essa conta mesmo que a gente faz. Para pensar, quando a gente começa a colocar coisas demais, além do que o texto diz. Pega lá a problemática dos Gálatas, por exemplo, que começaram a dizer de novo que tinha que se circuncidar. Não, tem que circuncidar, tem que circuncidar. Então, chega lá no capítulo 3 dos Gálatas, Paulo fala assim, mas que história é essa? Que tem que circuncidar. Então Cristo morreu à toa? Olha aí. Então, quer dizer, por causa desse excesso das escrituras, estão acrescentando, porque eles tinham que ficar com Cristo. Mas eles estão dizendo, não, é Cristo e mais algumas coisas. Então, por causa desse acréscimo, eles estão reduzindo a cruz. Eles estão dizendo que, no final das contas, Cristo não é suficiente. É menos, não é tão e só isso, não. E esse mais alguma coisa que dá a entender no texto eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. São os nossos ministros humanos. Humanos. E hoje em dia a gente tem muito disso, né, pastor? Ali tem esse lance, né, da divisão que a gente viu muito claro. Conseguimos perceber também o tom de orgulho pessoal deles. Né? Então eles tinham um pouco, uma palavra que Paulo vai usar muito ali é vanglória, né? Eles se vangloriavam muito. A gente vai ver inclusive agora no próximo domingo, nos capítulos 5 e 6, principalmente no 5, uma problemática cabeluda dentro da igreja, e Paulo dizendo assim, mais uma, pastor. Pior, ai, meu Deus. Pior do que a divisão. Agora Deus. começa uma sessão complicada da carta, e Paulo vai dizer assim, olha, isso que está acontecendo entre vocês é tão feio e vocês tão orgulhosos. Como é que vocês conseguem tocar a vida de vocês como se nada tivesse acontecendo? Ele já falou um pouco disso no capítulo 4, mas no capítulo 5 a gente vai ver assim, vai sentir o cheiro do fedor, sabe, que estava dentro da igreja, de falar, gente, como é que esse povo estava empurrando isso para debaixo do tapete. É isso que Paulo está dizendo. Como é que vocês estão tocando o barco com isso aí no meio de vocês? Vocês não podiam estar se vangloriando, pensando que vocês são alguma coisa, quando essas coisas estão aí crescendo no meio de vocês, né? Então, tem essas questões aí que Paulo toca aí, que por isso que você falou, foi punk, né? Que é bem, né, o reduzir o pecado, talvez, né, a palavra é o pecado que está dentro da igreja e exceder naquilo que a gente tá vendo. Como é que eu falo, pastor, isso? Eu tô excedendo no gostar de um, no gostar de outro, na palavra, no contexto cultural, mas eu estou reduzindo aquilo que está prejudicando a igreja. E eu não acho que é só reduzir, por exemplo, o pecado, mas reduzir também o remédio para o pecado, por exemplo. Entendi. Às vezes a gente excede em querer resolver coisas que Jesus já resolveu. Entendeu? Isso também é um perigo. A gente quer dizer... Bom, no caso especificamente do texto, por que a gente falou muito de reducionismo? Porque eles tinham a escatologia realizada, né?
já chegamos, já está tudo bem. Cristo veio, inaugurou o reino, mas ele ainda não completou. Mas na cabeça da igreja, não, já está tudo certo. Já estamos reinando, já estamos fartos, né? E aí eu falei domingo sobre a importância da gente considerar o já, mas viver em vistas do ainda não. Sim, já estamos livres da condenação em Cristo Jesus, mas ainda não perfeitamente, porque daqui até lá, a gente ainda tem que lutar contra o pecado. Então, sim, nós fomos salvos da condenação do pecado, mas nós estamos sendo salvos, né? Dia após dia dos efeitos do pecado, porque o Espírito Santo está trabalhando em nós, mas chegará o dia em que nós seremos de uma vez por todas definitivamente salvos, porque não mais choraremos, não mais lutaremos contra tentações, nem nada desse tipo. Então, assim, a problemática do reducionismo era isso. Eles estavam fazendo da igreja um fim em si mesmo. Como se Jesus Cristo tivesse morrido na cruz, simplesmente para que a gente congregasse uma vez por semana, no final de semana. Eu falo isso assim com tristeza, porque na prática muitos crentes vivem assim, Esther. Isso é carnal. A gente acha que o vir à igreja é o importante. Foi o alvo da morte de cruz na Cristo. Jesus morreu na cruz. Deus enviou seu filho ao mundo para morrer na cruz do jeito que morreu, para a gente frequentar a igreja de domingo. Então, a gente acha um problema, o ventilador está quebrado. E deve achar mesmo. Só que aí alguém chega e diz assim, olha, a moça lá está precisando de cesta básica. Vamos ajudar. E alguém diz assim, cesta básica? E o que eu tenho a ver com isso? É ela que vai trabalhar. Eu sou o que agora? Instituição de caridade? Então a gente não está entendendo o que é igreja. Se o ventilador quebrado para nós é um problemaço e alguém está passando fome, não é um problema? A gente acha que não é um problema? Que outros, como o Estado, uma ONG, deveria estar fazendo? O que Deus pediu para a sua igreja fazer, a gente está com um problema grave com relação àquilo que Cristo fez na cruz. Então a gente está reduzindo o evangelho. A gente está fazendo da igreja um fim em si mesmo. Então os nossos problemas se resumem ao quê? A brigar entre nós. Quem é de Paulo, quem é de Apolo? Qual vai ser a cor da parede? Eu prefiro esse, eu prefiro aquele? O volume está alto, o volume está baixo. Isso é tudo sintoma de imaturidade, de carnalidade. Então Paulo diz isso para eles. Vocês estão brincando de ser igreja, mas tem gente sofrendo. Vocês estão fartos, mas eu estou com fome, Paulo diz no texto. Vocês estão ricos, mas eu não tenho nem onde morar. Está tudo certo entre vocês, mas nós, apóstolos, somos o lixo do mundo. Somos jogados como espetáculo no Coliseu para os leões nos comerem. Então vocês estão brincando de ser igreja e tem gente sofrendo do outro lado da calçada. Pensando que o problema de vocês é ficar discutindo quem é de Paulo e quem é de Apolo. Então, esse é o grande problema. Quando a gente sai do que a Escritura fala, a gente começa a reduzir o evangelho aos nossos programinhas internos. Como se tudo que Deus pensasse por nós e para nós, quando enviou seu filho ao mundo, era para que simplesmente, no final das contas, a gente só se tornasse membro de igreja. E não verdadeiras testemunhas do reino de Deus num mundo caído, num mundo fragmentado, num mundo manchado pelo pecado. E aí, pastor, você está comentando aí como Paulo se apresenta como ministro, como diz qual era a situação ali naquela época, ali naquele momento, ali naquela cidade. E aí eu queria te perguntar o seguinte, o que você pessoalmente, eu quero saber da tua opinião sobre o que Paulo transmite sobre o trabalho dos ministros, e aí você pode trazer para a nossa realidade, o trabalho dos ministros, dos presbíteros, do ministério. Me fala a tua opinião, como é que você enxerga hoje
Paulo colocou ali no capítulo 4 como é que estava aquele momento em relação àquela igreja, aquele local. Uhum. E hoje? Vamos lá. Paulo fala lá no texto, né? Considerem nós, você está falando dele, de todos aqueles personagens, apóstolos e servos de Deus da igreja, considerem-nos como ministro, né? De Cristo. E aí a palavrinha que ele usou lá, a gente trabalhou domingo, é hipereta, né? Que é o remador lá da parte inferior do barco, né? Ele não usou dulos. Era até o contexto ali da Isso, cidade, que é então. uma cidade portuária, Isso. lá no século I, Isso. né? Você vê que ele propositalmente usou uma palavra que eles assimilariam, né? Ele poderia usar dulos, que é escravo, né? E poderia ter usado, porque Corinto era uma cidade, né, cheia de escravos. Ele poderia ter usado a palavra diáconos, que é outra palavra grega, que é o que serve. Ele poderia ter usado a palavra oikonomos, que é o mordomo, o administrador. Mas ele usou hipereta, que é o remador do porão. Acorrentado. Então. Então isso nos ensina muito sobre o trabalho do ministro da igreja. Que é não aquele que tá lá em cima, né? Vira aí! Vai pra lá! Né? Tá lá no timão, ou tá lá no topo, como Pedro Álvares Cabral, terra vista! Né? Não, é o que tá lá embaixo. É o que tá suando lá, né? É o que tá remando, né? Inclusive eu comecei o sermão com uma frase do Antônio de Saint-Exupéry falando: quando você quiser dar trabalho para as pessoas para construir quando você quiser que as pessoas construam um barco, não chame elas para juntar madeira ou dar trabalho a elas, mas fale para elas sobre a imensidão do oceano, né? Então, eu aprendo pessoalmente com isso muitas coisas, né? A gente vai juntando coisas que a gente vai aprendendo na caminhada. Eu me lembro que ainda estudando, né, lá, época de seminarista, ainda um professor disse: pastor tem cheiro de ovelha. Pastor tem que viver no meio das ovelhas, né? E parece muito romântico isso. Na época eu concordava com isso, mas na prática não entendia muito bem o que era isso. Achava que era uma coisa que depois, hoje é que eu começo a entender isso. E teve uma coisa que há pouquíssimo tempo atrás, coisa de 1 ano pra cá, eu me liguei nisso, que foi quando, num encontro de pastores, num fórum entre pastores, entre pastores mais antigos, mais experientes e pastores jovens, discutiam o impacto da pandemia no modo de pastorear a igreja. Então, os pastores mais antigos, que não tinham que lidar com internet e essas coisas, então estavam muito mais acostumados com o olho no olho, visitar, tomar café junto e tal. Quando veio a pandemia, esses pastores se viram em desespero, porque não podia ver, né? Não tem mais olho no olho, é só celular e tal. Então não sabiam pastorear digitalmente. Os pastores mais jovens, no meu caso, e eu tenho um caso muito específico com isso, porque eu fui ordenado na pandemia. Meu processo se deu na pandemia, né? Então, você vê a virada de chave de atuação pastoral da minha parte começa num período completamente digital e não de olho no olho. Então, para mim era muito mais fácil pensar pastorear à distância. Me contentar com os instrumentos digitais para pastorear. E você também já é da área, né? Já era Isso. da área para você. Só que aí o que aconteceu? De um tempo para cá, eu comecei a perceber a necessidade do olho no olho, né? Do sentar, do estar junto, de estar lá no hospital junto, né? De estar lá tomando café na mesma mesa, né? De abraçar mesmo. Aí começou a fazer sentido o negócio do cheiro de ovelha, né? Pastor tem que ter cheiro de ovelha, tem que conviver, tem que estar junto. Então, quando Paulo diz que o ministro é o anônimo, é o que está no porão, eu aprendo que aquilo que eu faço no púlpito, que é muito importante, sim,
só é validado por aquilo que eu faço quando eu estou embaixo, quando eu não estou no púlpito. Quando propositalmente eu não sento lá nas cadeiras. Quando propositalmente eu me sento junto com a igreja. Porque eu sou parte do corpo. Embora eu sou o ministro da igreja, eu sou reformado, eu sou protestante. Então eu não faço parte do alto clero da igreja. Eu faço parte do sacerdócio de todos os crentes. Eu sou um membro do corpo também, junto com a igreja. Então é pedagógico, é didático. Sentar junto com a igreja, porque o pastor tem que ter cheiro de ovelhas. O pastor não fica destacado das ovelhas. Né? Então, isso foi uma coisa que inclusive eu ouvi de pastores mais experientes lá atrás, quando estava sendo treinado. Você tem que conviver com a ovelha, você tem que sentar junto com a ovelha, você tem que viver essa vida de ovelha. Né? Porque o que distancia, às vezes, o pastor da ovelha é justamente essa coisa dele olhar e falar, não, ele está muito longe de mim. E no próprio culto a gente faz isso. Senta lá, eu aqui. Então eu nunca vou chegar lá. Imagina se eu falar para ele, né, que eu tenho o pecado X, o que é que ele vai pensar de mim? Então o estar perto da ovelha, o ser um remador, estar sujo, estar suado porque está remando, está conduzindo o barco não por cima, mas embaixo, nos lembra o Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se e assumiu a forma de servo. Então ele tirou a sua roupa e ficou seminu e lavou os pés dos seus alunos. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, se fez servo de todos. Porque o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então isso é muito importante na prática. E eu tenho, graças a Deus, aprendido através de humilhação, através de entrega pessoal ao Senhor. O Senhor tem nos ensinado, através das provações, através do caminho que Ele preparou para nós, nos forjar em humildade, nos forjar em simplicidade, nos forjar em amor sincero perante o povo de Deus, em lealdade à palavra de Deus, em compromisso ao chamado que ele nos deu. E aí eu termino lembrando de algo que sempre fica latejando em mim, que é um conselho que Paulo deu para Timóteo, mas eu sempre leio como se Paulo estivesse falando para mim. Ele diz, Timóteo, não permitam com que desprezem a tua mocidade, mas torna-te padrão de fé pelo teu bom procedimento. Então é natural que alguns olhem para um jovem pastor, um rapaz como eu, hoje, com 30 anos, e pense que algumas coisas são simplesmente por ser jovem. É jovem, vai aprender ainda, está só começando. Sim, estou só começando. Sim, tem muitas coisas a aprender e eu estou disposto a aprendê-las. Sei que faz parte da vida. Talvez algumas pessoas nesse sentido pensem que inexperiência é sinônimo de imaturidade. E não é. Talvez eu seja inexperiente. Mas se conhecer um pouquinho da pessoa que o Senhor me fez, desde o dia 12 de maio de 93, que é o dia que eu nasci, talvez a gente olhe e veja a graça de Deus trabalhando em mim, desde o dia em que eu caí da rede com 8 meses e não morri com 8 meses de idade. Talvez se lembre de que o divórcio chegou na minha casa, eu tinha 7 anos de idade. Talvez se lembre que com 14 anos de idade eu comecei a usar droga e me envolver com a criminalidade. E se lembre que com 18 anos, 4 anos depois, eu passei por uma experiência pessoal de conversão com o Senhor. E 3 anos depois disso, Deus me chamou para o ministério. Então, quando eu olho no retrovisor, eu sei de onde Ele me tirou, eu sei o que Ele está fazendo em mim. Então, por isso que eu preciso me lembrar desse conselho. Não deixem que desprezem.
Porque eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei o que Ele está fazendo em mim, como Ele está trabalhando através de mim e em mim. Então é importante que eu me submeta a isso, que eu sirva aquele que me salvou, com toda a humildade, com toda a devoção, com toda a responsabilidade, com todo o temor, com toda a lealdade à Escritura, para que a igreja seja edificada. Não para que meu nome seja vangloriado, não para que a minha história seja vista, mas para que o Cristo da minha história seja evidenciado cada vez mais através da minha vida pessoal. E isso só vai ser possível não com um sermão bem elaborado lá no púlpito, mas se eu descer de lá e conviver com as ovelhas. Gente, com esse testemunho do nosso pastor Petrônio, nós vamos encerrar esse episódio muito interessante, muito bom, muito emocionante. Pastor, muito obrigada. Obrigado você por, inclusive, fazer essa pergunta que você fez agora. Porque é importante uma pergunta como essa, porque nos permite mostrar que nós somos de carne e de osso, mas que o Senhor tem nos ensinado muitas coisas. E aproxima, né? Cada Exatamente. vez mais as suas ovelhinhas de você. Amém, amém. É verdade. Pastor, muito obrigada. Imagina, obrigado você, Esther, obrigado a todos que nos assistiram e nos acompanharam até aqui. Tchau, gente. Assista os nossos episódios, as mensagens. Nós continuamos nessa série Edificando a Igreja e venha conosco sempre, se você puder vir nos visitar, venha pessoalmente. E nós estamos disponíveis. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, mandar pelos nossos canais, nós estamos disponíveis aqui. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a Tchau, próxima. Valeu. gente.